Designer. Eu vou dar uma definição aqui que não é definição de livro. O designer é um profissional que usa a criatividade para dar soluções para problemas levando em consideração o público-alvo, os concorrentes no mercado, a filosofia da empresa, do negócio e o orçamento disponível, entre outras coisas. Então, muitas das vezes as pessoas pensam, o designer só pensa em visual, mas cada vez mais no mercado eles exigem um profissional mais antenado com outras coisas, porque ele está criando coisas com alguma intenção, de comunicar alguma coisa, de vender um produto, então ele tem que estar antenado no mercado, os concorrentes. Agora, outra definição, o designer tem um papel de ser a mente criativa da empresa, os elementos como tipografia, ilustração, fotografia, para criar seus projetos. Ele pode se especializar em alguma dessas áreas, tá? Então, por exemplo, o designer pode ser um designer tipográfico. Então, o design é capaz de absorver as tendências visuais e criar, com essas tendências, novos interessantes projetos. Porque a nova criação nem é assim do nada. Ele vem da experiência do designer, das habilidades técnicas dele e também do repertório, que é tudo aquilo que ele tem visto, que ele viu nos livros, que ele viu nas revistas, que ele foi em museus, que ele viu nos websites. Tudo isso influencia o designer. E aí, às vezes, a pessoa fala, ele copiou. Existe uma diferença entre cópia e uma inspiração. Então, assim, você às vezes reinventa algumas coisas e o artista precisa se inspirar em outras coisas, ele precisa estar antenado no que já foi criado, no que está sendo criado. Aqui temos um infográfico com todas as sub-áreas dentro da grande área que é o design. Vão faltar ainda, claro, e sempre com o tempo vão surgir novas áreas. Aqui é só para a gente ter uma ideia. Então vamos começar aqui pelo designer gráfico. Você pode trabalhar como um consultor. Consultoria, geralmente é uma pessoa um pouco mais senior, não é aquela pessoa que está começando agora a carreira, e ele pode ir para uma grande corporação e ser responsável por uma marca e reforçar aquela marca, trabalhar com aquela marca, ou mesmo criar do zero, ou guiar alguém de uma área a criar uma campanha do zero, a criar uma identidade. Então, o consultor ele serve para isso e muitas vezes ele é um freelancer, ele trabalha para várias empresas. Tipografia design. É o designer que se especializou em tipografia. Tipografia a gente aborda num dos vídeos aqui do nosso canal. Dá uma olhada. Brand design é aquele designer que trabalha com brand. O que é brand? Não é só o logo, não. O logo é parte do brand, uma parte muito forte, porque o logo simboliza a empresa, simboliza todos os ideais da empresa, a cara da empresa, né? Mas não é só isso. É o designer que vai criar toda uma identidade atrás desse logo, seguindo o Style Guide, né, que são as cores e as formas, e dando uma cara, identidade da empresa. Agora, layout and print. É tudo aquilo, né, material gráfico impresso que o designer vai desenvolver, que são catálogos, brochures, que são livros, publicações, flyers, os layouts que ele faz para dar suporte à equipe de marketing, packaging, que nada mais é que embalagem. Então, embalagem de produtos, como que vai as dobras e os cortes, como que ele mantém, né, o produto intacto. E parte muito grande da importância do produto é da embalagem, se você pensar. Designer de apresentação seria aquele designer que desenvolve apresentações para reuniões. Por exemplo, tem empresas especializadas que desenvolvem apresentações profissionais de alto nível no PowerPoint. Então, eles sabem muito bem como traduzir visualmente todo aquele conteúdo de reports, de gráficos, de resultados, porque as empresas têm que mostrar para a diretoria, muitas vezes semanal ou mensalmente, para deixar a apresentação mais interessante, né? Tem um designer ali só para pensar nisso. Agora eu vou falar sobre arte e design, e aí temos motion design, que nada mais é do que o design que mexe com a animação. Personagens se mexendo, letras andando, correndo, aparecendo e desaparecendo. Os softwares que eles podem usar, pode ser After Effects, Premiere, mas pode ser também 2D ou 3D. Visual Merchandising é um cara que também tem a ver com brand design, porque ele vai mexer com a marca, ele vai usar essa identidade da marca, por exemplo, numa loja de roupas, e não interessa se você está no trocador, né, experimentando roupa, ou você está saindo da loja com a embalagem, tem ali elementos do visual merchandising. A marca está ali de alguma forma, as cores da marca, sempre ali para você lembrar
Ilustração. Então aqui o cara, o designer, se especializou em ilustração, porque ele manja muito, desenha muito bem, tem um estilo próprio. Então ele vai lá e cria, sei lá, personagens para jogos. Tem jogos de tabuleiro, jogos digitais. Ele pode fazer capas de livros para crianças, ou livros de história de terror, ou livros educativos. Agora, impressão digital 3D. É impressão em umas máquinas especializadas e elas fazem o protótipo. Então, você modela, é algum software 3D que a máquina lê e ela faz para você. Então, aí tem vários tipos de impressão 3D. 3D Design são os profissionais que trabalham com 3D, que podem trabalhar com Kino, com Cinema 4D, com 3D Max, Maya, né? Então, eles modelam, renderizam, texturizam personagens, objetos. O lettering, aquelas letras que as pessoas fazem para fazer cartazes. O lettering é mais gestual e é mais único. E os nossos UX e UI designers. Pode ser um designer especializado nos dois, ou você pode só ser UX designer, que é User Experience, que é a experiência do usuário, que envolve muita pesquisa. UI, User Interface, ele vai pensar mais nos botões, mais no layout, mais nessa interface, né, entre o software e o usuário. O profissional de realidade aumentada é aquele que integra elementos virtuais a visualizações do mundo real. Por exemplo, o Pokémon Go. Porque ele tem o personagem, que é modelado 3D, mas você vê no mundo real. Técnico CAD. Ele cria coisas, né? Ele pode desenhar plantas de apartamentos, de casas no AutoCAD, né? Ele pode criar coisas 3D também. E na faculdade de design, você vai ter aulas de CAD, porque é importante, você vai ter que pensar na proporção do tamanho das peças e fazer perspectiva explodida dos objetos, enfim. Você pode se especializar e só ser técnico de CAD. Aí temos o designer de games. O designer que vai fazer os personagens, pensar no som, programação para games, ele pode ou não ter esse conhecimento técnico, animação 3D, 2D, vai pensar como o jogo vai funcionar, né? Para que plataforma vai ser, computador, tablet, smartphone ou videogame mesmo. O web designer está associado àquele que cria o layout para páginas da web, que preferencialmente tem que ter o conhecimento de front-end, que é o HTML e CSS. Fashion designer é o fashionista que cria o design do vestuário, cor, a escolha do tecido, acabamentos. O designer faz a pesquisa de tendências, cria um conceito e traz essa ideia para o papel na forma de um sketch e especifica como o design vai ser executado por outros profissionais. Designer de vitrine é aquele que cria o conceito para apresentar as roupas, os produtos de uma empresa na loja. Então ele tem, às vezes, um storytelling, ele conta uma história e ele traz elementos da marca e monta uma cenografia, vamos dizer assim, para a vitrine. Designer de sapatos. Designer de estampas é aquele que cria as padronagens para os tecidos que vão ser aplicados, nesse caso do fashion, em roupas. Na área do ensino, o designer pode se tornar um professor do curso profissionalizante, um professor universitário e um designer de e-learning, criador na plataforma online de cursos. O design de interiores tem a visão espacial e ele tem a capacidade de criar interiores mais funcionais, bonitos, e eles criam um ambiente especificamente para algum tipo de atividade, por exemplo, um home office ou um quarto de bebê. Design de objetos de decoração é uma área vasta, onde você pode criar desde pratos, que são utilitários também, móveis e vasos e tudo aquilo que você pode colocar numa casa para decorar. Desenho industrial, designer de móveis. Product designer, o designer de produto cria desde um carro até utensílios domésticos, brinquedos e etc. Ele tem que ter o conhecimento técnico da produção, qual que é a produção industrial desse produto, as limitações, e ele cria novos projetos, novos produtos, baseado em muita pesquisa de mercado. Designer de embalagem, o ergonomista pensa como o homem vai interagir com os objetos. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa. O corpo humano sentado na cadeira, qual que seria a altura ideal para que ele trabalhe, para que ele não se canse, não se desgaste. Qual que as melhorias que você pode fazer nessa cadeira para que ela seja mais confortável, mais anatômica, que se adeque mais ao corpo humano. Essas são as questões que o ergonomista pensa, dentre outras. O prototipador é aquele que se especializa na produção do protótipo, que é uma réplica do que mais próxima do produto final, que pode ser em vários tipos de materiais, como clay, por exemplo. Vocês fazem protótipos do carro e ajustes estão sendo feitos, então geralmente é feito na fase de testes.